Vamos lá, galera, começar mais uma aula virtual, aula do isolamento, aula da resistência, é nós contra o corona, não tem pra ninguém, vamos com tudo. Hoje nós discutiremos as aulas 9 e 10, aulas estas que correspondem ao conceito de estratificação social. Estudaremos a estratificação social e veremos como dois dos três sociólogos clássicos que acompanham o nosso curso, na aula de hoje Marx e Weber, como eles analisam a estratificação social. Então, gente, vamos lá, todos concentrados aí, vou tomar meu cafezinho para dar aquele gás. Prontinho, vamos lá. Então, antes de nós chegarmos ao conceito de estratificação social, o que significa a palavra estratificação? Reparem que se a gente for entendendo por aí, as coisas vão ficando muito mais fáceis quando a gente desembocar na sociologia. Olha só, a palavra estratificação significa camada. A palavra estratificação está associada, portanto, à ideia de pedaço. Quando eu penso em extrato, com a letra S, extrato, eu penso em pedaços. Se eu estou falando em estratificação social, eu estou falando em pedaços, em camadas existentes no ambiente social, existentes na sociedade. Bom, mas como é que essas camadas vão surgindo? Aí a gente começa a entrar então na discussão sobre estratificação social. Vamos começar entendendo então, gente, com exemplos. Suponhamos que estamos numa sala de aula. Nesta sala de aula eu tenho 10 fileiras. O professor decide então que as duas primeiras fileiras, da esquerda para a direita, receberão mensalmente de janeiro a dezembro R$1.000 por mês. Reparem que no primeiro mês eu abro uma diferença de R$1.000, no segundo mês eu abro uma diferença de R$2.000, no terceiro mês eu abro uma diferença de R$3.000 e assim sucessivamente até que eu tenho uma diferença de R$12.000. Reparem que esta distribuição é desigual, por quê? Porque eu prestigio um único pedaço da sala, as duas fileiras, em detrimento dos demais. Então é uma distribuição desigual e reiterada, porque eu dou um mês, dou outro e assim por diante. Exemplo 2. Suponhamos que no lugar de dinheiro, eu decida dar para estas duas fileiras um plus na nota. Eu penso assim, esses caras, no lugar de fazer uma prova de 0 a 10, essas duas fileiras, quando eu for corrigir, farão uma prova em que eles começam já com 5. Enquanto que as outras fileiras vão fazer de 0 a 10. Se eles já começam com 5 e tem mais 10 na disputa, então a prova deles vale 15, eles já começam com 5. Para tirar 10, que é a nota máxima, é rapidinho, é mais fácil. Enquanto que os outros não, é de 0 até 10. Eu faço isso num bimestre ou num trimestre. Eu faço isso no outro bimestre ou no outro trimestre. O que, durante esta sucessão de benefícios, eu acabo por também criar um descompasso. Eu acabo por criar estratos, pedaços diferentes. Reparem vocês, então, que seja através do dinheiro, seja através da nota, seja através de outro mecanismo, quando eu ajo de forma reiterada, eu acabo por criar uma desigualdade. Eu acabo por criar uma camada que é prestigiada, que é beneficiada em detrimento dos demais. Eu acabo, portanto, por criar pedaços socialmente diferentes. Eu acabo por criar estratos socialmente diferentes. Entendendo isso, vamos à definição presente na apostila
pensando o conceito então de estratificação social. O professor aqui fará a leitura, mais uma vez relembrando que as aulas são disciplinadamente seguidas de acordo com aquilo que está na apostila. É claro que o professor dá ênfase num ou no outro aspecto, exemplifica de forma diferente numa ou outra questão, traz elementos da atualidade. No entanto, a aula segue todo o bojo da apostila. Vamos então à definição, gente. Nós vamos chamar de estratificação social o processo social através do qual vantagens e recursos, tais como poder, riqueza e prestígio, são distribuídos sistemática e desigualmente nas ou entre as sociedades. Veja, gente, essa é a definição que está presente na apostila e onde muitas vezes está a casca de banana numa questão de vestibular. Quando a gente pensa em estratificação social, não podemos aceitar que esse benefício seja dado uma única vez. Pensando nos meus exemplos, como se num único mês eu desse R$1.000 ou num único mês eu desse esse benefício na nota. Isso não caracteriza uma estratificação. Isso é sim um privilégio, isso é sim injusto, desigual. Mas o que caracteriza uma estratificação social é o benefício, o privilégio reiterado, sistemático. Eu dou uma vez, dou duas, dou três, dou com alguma regularidade e a partir daí então eu gero a estratificação. Vejam, gente, é possível a gente pensar então esse fenômeno da estratificação com dois dos principais sociólogos clássicos. Nós examinaremos então inicialmente com Karl Marx, como é que ele pensa o fenômeno da estratificação social, em seguida com Max Weber. Deixa eu tomar mais um pouquinho de café, então nós seguimos. Gente, o Marx, como eu disse na aula introdutória ainda presencial, ele não tem um estudo específico de sociologia. Entretanto, é absolutamente possível reconhecer que há na literatura marxiana aspectos sociológicos. Um desses aspectos sociológicos diz respeito à estratificação social. O Marx não usa a expressão estratificação social, mas ele usa sim algo que tem relação com isso, é o que ele chama de classe social. Reparem que o conceito de classe social, segundo o Marx, obedece a um critério majoritariamente econômico, o que vai diferenciar, segundo Marx, um extrato da sociedade do outro extrato diz respeito ao critério econômico, ou seja, Marx chamará de um lado os detentores ou donos dos meios de produção, de outro lado ele vai chamar de vendedor da força de trabalho. São esses os dois estratos, usando agora uma expressão que Marx usou, são estas as duas classes sociais. Vale aqui o destaque, o Marx trabalha apenas e exclusivamente com duas classes sociais. Usando as expressões que nós estamos usando aqui, que são as mesmas usadas em nossa apostila, detentor dos meios de produção, vendedor da força de trabalho. Vamos agora entender o que essas duas expressões dizem. Para eu entender o detentor, o dono dos meios de produção, eu preciso entender, obviamente, o que são os meios de produção. Vamos então à definição e então nós ilustramos com alguns exemplos. Nós vamos chamar de meios de produção todos os meios, todos os instrumentos necessários à produção de uma mercadoria. Raciocinando dessa forma, se a gente for pensar o ambiente escolar, o professor, para ele dar aula, ele precisa da lousa, ele precisa das carteiras, ele precisa do giz ou da caneta, ele precisa de um tablado, ele precisa da sala de aula. Para que o professor possa dar aula, ou seja, produzir uma mercadoria chamada educação,
é necessário que estas ferramentas, que estes instrumentos estejam à disposição. Esses instrumentos, estas ferramentas, estes meios que são indispensáveis à produção de uma mercadoria chamada educação, é o que o Marx chamou de meios de produção. Agora vejam que dado curioso, os próprios professores são também convertidos em meios de produção, em ferramentas, quando do processo de construção desta mercadoria chamada educação. Eu estou dizendo a vocês que do ponto de vista das relações de trabalho, das relações de produção, enquanto pensamento do Marx, não há diferença nenhuma entre mim e um giz, entre mim e a lousa. Vejam vocês, gente. Se a lousa quebra, troca-se a lousa. Se o giz acaba, pega-se outro giz. Se o professor tem as cordas vocais danificadas, se o professor se machuca, troca-se o professor. Usando um pós-marxista de nome Georg Lukács, o que eu estou querendo dizer? Os meios de produção são coisas. E os seres humanos, quando utilizados enquanto meio de produção, são também coisificados. Essa é a questão. Os meios de produção no capitalismo, eles têm dono. Os donos dos meios de produção, os detentores dos meios de produção, segundo Marx, pertencem a uma determinada classe social, a dos donos dos meios de produção. Agora vejam só, eu, enquanto professor, sou um meio de produção que, diferente dos demais, eu sou um meio de produção animado. O que eu estou querendo dizer, gente? A palavra animado vem de anima, que em latim significa alma, ou portanto nós podemos deslizar para a ideia de vida. Os outros meios de produção são inanimados. Eles não têm vida, obviamente o giz, a caneta, a lousa, o ar-condicionado. Agora, eu sim sou provido de vida. Pensando com a etimologia da palavra, sou provido de alma, sou animado. Então vejam vocês, eu sou um meio de produção especial nesse sentido. Eu, como ser humano, se não sou provido, se não sou dono dos meios de produção, como é que eu faço para ganhar a vida? O Marx vai dizer, este ser humano que não é dono, que não é detentor dos meios de produção, para poder ganhar a vida, ele vende a sua capacidade física, e é claro que a capacidade intelectual está conectada à capacidade física. Eu vendo esta minha capacidade física de trabalhar, eu vendo a minha força, a minha capacidade de trabalho. Usando uma expressão do Marx, eu vendo a minha força de trabalho. É a única coisa que eu tenho para vender, é a minha capacidade de trabalhar. Se um dia eu perder esta capacidade para o modelo de meio de produção, eu perco a minha capacidade produtiva, portanto eu sou absolutamente dispensável. Troca-se, assim como troca o parafuso, assim como troca o martelo, troca-se aquele que não é mais capaz de vender a sua força de trabalho. Então vende a força de trabalho aquele que não detém os meios de produção, porque se detivesse os meios de produção, conseguiria produzir mercadorias que gerariam uma certa rentabilidade, um certo lucro, que possibilitaria o incremento de mais meios de produção, aumentando assim no ciclo o lucro. O que o Marx está dizendo então, dialogando com o nosso assunto da aula de hoje, estratificação social. Nós temos duas classes sociais. Essas classes sociais são, de um lado, os donos ou detentores dos meios de produção e, de outro lado, os vendedores da força de trabalho. Reparem vocês, gente, esta questão é possível ser pensada, estas duas, esta polarização é possível ser pensada em vários momentos históricos. Não é algo exclusivo do capitalismo. Se você pensar, por exemplo, com a questão feudal, com o modo de produção feudal, de um lado você tem o senhor feudal como detentor dos meios de produção, sendo a terra o principal meio de produção, e de outro lado, o servo
como aquele que vende a sua força de trabalho para poder trabalhar na terra e ficar com um quantum pequenininho daquilo que produz. Estou analisando no modo de produção feudal. Se for para o capitalismo, nós vamos ter lá aquilo que o Marx chamou de burguês, como detentor dos meios de produção, e o proletariado como aquele que vende a sua força de trabalho. O Marx vai dizer, gente, que ao longo da história, com exceção de um comecinho, que o Marx chama de comunismo primitivo, com exceção desse comecinho, mas ao longo da história, nós teremos modos de produção que reproduzirão esta lógica entre detentor dos meios de produção, polarizando com aqueles que vendem a sua força de trabalho. Ainda, portanto, ainda que mude o modo de produção, esta tendência se mantém constante. É por isso que esta tensão permanente entre detentores dos meios de produção e vendedor de força de trabalho, vendedor da força de trabalho, o Marx vai chamar de luta de classes. Porque são duas classes sociais, uma classe quer poder ter mais privilégio, acho que a palavra não é privilégio, perdão, eu estou usando a palavra equivocada, mas enquanto uma classe tenta ganhar mais, a outra classe tenta fazer com que a outra ganhe menos. Se alguém perguntar para mim, e eu quero destacar, gente, usei a palavra privilégio, acho que não é uma palavra não é a palavra mais adequada. Então vejam só, se alguém perguntar para mim, professor, o senhor quer ganhar mais? É claro que eu vou dizer que eu quero ganhar mais. Agora, o fato de eu ganhar mais implica que aquele que me paga ganhe menos. Portanto, eu ganhar mais significa impor ao meu patrão que ganhe menos. Eu sempre vou querer ganhar mais, o meu patrão sempre vai querer ganhar mais. Portanto, há uma tensão colocada, e esta tensão é aquilo que o Marx vai chamar luta de classes. Atenção aqui numa coisa, gente. No lugar de detentor dos meios de produção, o Marx vai usar as expressões dominante, explorador e opressor. No lugar de vendedor da força de trabalho, o Marx vai usar dominado, oprimido, explorado. É por isso que esta tensão permanente entre opressores e oprimidos, dominantes e dominados, exploradores e explorados, esta tensão permanente que marca a história, o Marx vai chamar de luta de classes. Há uma frase muito famosa de Marx, esta frase traduz um pouco dessa ideia que eu aqui apresentei a vocês. A frase é a seguinte: a história de toda a sociedade humana é a história da luta de classes. A história de toda a sociedade humana é a história da luta de classes. Por quê, gente? Desde o modo de produção escravista, vindo até o modo de produção capitalista, com exceção daquele comunismo primitivo lá no comecinho, nós temos opressores e oprimidos. A forma é a mesma, o esqueletão é o mesmo, só mudam os conteúdos. Portanto, gente, o Marx, quando analisa o fenômeno da estratificação social, ele vai por esse caminho. Classes sociais em permanente disputa, o nome dessa disputa, luta de classes, que revela o quê? Há na história social duas classes sociais em permanente luta de classes, em uma disputa, e essa disputa envolve dois atores sociais, os opressores e os oprimidos, os detentores dos meios de produção e os vendedores da força de trabalho. Bom, gente, em linhas gerais, essas são as ideias que o Marx problematiza com relação à estratificação social. Ele não cita diretamente, é importante que se diga, o conceito de estratificação social. O cara já vai direto nas ideias de classe social. Bom, mais um cafezinho e já continuamos. Vamos com tudo, é nós contra o corona. Gente, eu tenho gravado, antes de continuar a aula, eu queria aqui dizer a vocês que eu tenho gravado alguns vídeos de atualidades que eu deixarei a vocês como aula extra, como complemento, vídeos estes que pretendem discutir
os assuntos atuais. Então, na verdade, são vídeos aí de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu também pretendo fazer algumas entrevistas com colegas professores, eventualmente pessoas que sejam seus professores, inclusive, para que a gente possa, diante do enclausuramento, diante do isolamento, fazer circular as ideias. O isolamento, ele é necessário, a gente precisa ser disciplinado. Então eu vou, quando vocês abrirem aí a plataforma, vocês verão aí algum chamativo do tipo, alguns chamados do tipo aula extra, aula de atualidades. É óbvio que isto não compõe o conteúdo obrigatório. O que compõe o conteúdo obrigatório é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Entretanto, isso serve sim como aprofundamento, como forma de esclarecimento. Então espero que isso também ajude a todos vocês nesse exercício de estudar de estudar em casa, né, enquanto nós aqui trabalhamos home office. Bom, gente, caminhando então para os finalmente da nossa discussão a respeito de estratificação social, mais um cafezinho. Eu queria aqui então discutir um pouco com Max Weber. Olha só, gente, o Max Weber, ele faz um diálogo com Marx dizendo, olha, o Marx restringiu muito a discussão em torno da classe social com critério econômico. Na verdade, a classe social é sim um critério, a classe social é uma das dimensões possíveis de nós examinarmos o fenômeno da estratificação social. Então, é possível que nós tenhamos outras formas de analisar os estratos sociais existentes. É possível que existam outras dimensões, é assim que a nossa apostila coloca, que analisem os estratos sociais existentes. Então o Weber, ele vai trabalhar, gente, com 3 dimensões possíveis da análise da estratificação social existente na sociedade. Reparem bem, a primeira dimensão que o Weber vai trabalhar é com a dimensão econômica, com o critério econômico, com a ordem econômica. Pensando do ponto de vista econômico, é sim possível estratificar a sociedade em classes sociais. Se eu for pensar com os dias de hoje nós falamos em classe média alta, classe média baixa, classe alta, enfim, são segmentações sociais que utilizam a ordem econômica para posicionar os segmentos. Há uma outra dimensão possível de pensar a estratificação social que obedece ao critério, a uma ordem social. E aí, pensando na ordem social, eu posso dividir a sociedade em status ou estamentos. Reparem que hoje, gente, a gente usar esse critério fica um pouco inviabilizado, fica um pouco inviável. Por quê, gente? Porque o critério de status ou estamentos tem relação com um modelo de sociedade em que não há mobilidade social. Esta questão do status ou estamentos está muito ligada à sociedade medieval. Você nascia nobre, você viveria e morreria nobre. Você nascia servo, você viveria e morreria servo. Portanto, eu posso ali observar quais são os estamentos, quais são os status presentes naquela sociedade, e a partir daí ter sim um mapeamento dos estratos sociais existentes. E o terceiro aspecto, gente, a terceira dimensão para a gente pensar a estratificação social é a dimensão, é a ordem política. A partir da ordem política, eu posso dividir uma sociedade em partidos políticos. Olha só,
Eu vou analisar a sociedade brasileira a partir das estratificações e eu chego à seguinte conclusão. Tem Partido Verde, tem PV, tem PAN, Partido dos Aposentados da Nação,